Você lembra da primeira convocação para a seleção principal? Assim, eu não lembro tanto porque eu tive algumas convocações que eu não sabia se era para a seleção principal ou se era para a Olímpica, porque acabei sendo convocado em 87 para algumas situações, que era o Carlos Alberto Silva, né? Mas depois eu passei a ser convocado constantemente. E Mas para não a lembro da Copa? primeira. Para a Copa... De 94. Sim, de 94. Ali eu sabia que eu seria convocado, né? Ah, é? Eu sabia. Por quê? Porque eu estava muito bem. Eu tinha feito realmente assim uma eliminatória muito boa. Eu estava num momento excelente. Quem concorria com você? Era o Cafu. O Mazinho tinha possibilidade, mas já tinha decidido jogar no meio de meia ou de volante. Então eu sabia que o Cafu estava vindo muito bem. Mas tinha a possibilidade também dele optar por não ter 23 jogadores, optar de repente pelo Mazinho por jogar nas duas. Mas o Cafu estava num momento excelente também, crescendo muito. Mas eu só ficaria fora se tivesse machucado, porque tinha acabado de ser campeão alemão, com gol meu, um momento mágico para mim, estava muito bem. E realmente não tinha como não ser convocado na Copa. Quando o Brasil entrou na Copa, primeira vez no jogo, o time não estava com muita confiança do torcedor. Como é que foi aquilo, né? Aquele primeiro desafio? A gente já saiu do Brasil assim, o pessoal não acreditava muito e tal, mesmo com o Romário convocado, aquele jogo contra o Uruguai. Mas a gente sabia que a gente precisava superar essa desconfiança. Qual foi o pior jogo daquela trajetória na Copa, 94? Mais difícil? Tiveram muitos. Eu acho que todos os jogos foram difíceis assim. É claro que o jogo contra a Suécia na semifinal, o jogo contra a Holanda nas quartas e o jogo contra os Estados Unidos nas oitavas, por ter perdido o Leonardo, também, assim... Mas o jogo da Suécia, para mim, foi... Cara, era muito difícil de furar aquele bloqueio. E você dele. errando tudo, é verdade? Não é que eu errava tudo. Eu até revi há pouco tempo agora que eu dei 9 cruzamentos. Dos 9, eu acertei alguns, mas não chegava na cabeça dos nossos jogadores. E bons cruzamentos. Um cruzamento eu errei, dei um pouquinho para trás, de uma forma que eu tentei bater assim, meio que de peito do pé, não cruzando, fazendo meio aquela banana como eu fazia, aquele arco. Mas tentei de todas as formas. É que a equipe deles era muito alta, muito bem posicionada e estava difícil de encontrar o baixinho. Mas eu era perseverante, eu sabia que eu cruzava muito bem e eu não ia desistir daquela forma que eu ia encontrar em algum momento o baixinho, foi o que aconteceu. No nono, aconteceu. E foi o último gol de bola rolando. O último gol de bola rolando. Então isso é uma alegria muito grande. Lembrando aqui, baixinho, você foi importantíssimo, mas não era você e mais 10. Ele foi muito importante, que eu vi uma entrevista dele, é importante ressaltar isso, porque isso mexe com todos os jogadores. Nós temos um respeito muito grande pelo Romário, sabemos da importância dele, sabemos o quanto ele foi importante, mas, por exemplo, se você falar que ele foi mais importante do que o Bebeto, como? O Bebeto ele foi tão decisivo quanto ele, mas cada um na sua posição. Ele não faria o gol se eu não cruzasse. Ele não faria o gol se o Raí não puxasse no primeiro pau e levasse os 2 zagueiros dele, que ele conseguiu cabecear nas costas dos 2 zagueiros. É uma equipe, ninguém ganha um jogo sozinho. Então, eu sei que o Baixinho tem esse jeitão dele de ser, mas eu quero dizer o seguinte, Baixinho, nós ganhamos juntos e por isso nós permanecemos unidos até hoje. Quando você ergueu a taça, pensou em alguém ou em alguma coisa? Primeiro ali, eu só agradeci a Deus por ter tido esse privilégio de participar daquela seleção. Levantei minhas mãos para o céu, apontei para o céu, agradecendo a Deus por isso, porque eu sabia que estava marcando a minha vida ali, que eu seria um dos 100 jogadores brasileiros de milhões e milhões que passam por essa vida, que teria o nome marcado na história do futebol mundial. Né? Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus, aí, meus companheiros ali, a família por estar sempre Lembrou apoiando. dos 16 anos? Lembrei naquele momento ali, daquilo que eu havia falado, lembrei do tricampeonato, quando eu falei, eu quero ser jogador de futebol, então é um momento que foi muito emocionante para mim, marcante. E aí você ainda tem uma medalha pan-americana e uma olímpica. Isso. Em seleção, faltou algo? Faltou... talvez ganhar uma medalha de ouro. A medalha de ouro eu gostaria muito de ter ganho, talvez em 88 ali.
ter ganho também como auxiliar técnico, porque a gente ganhou uma medalha de bronze. Acabamos tomando um chocolate ali meio da Argentina, o time dos caras estava muito bem. Mas foi muito bom, não tenho o que reclamar, cara. Campeão do mundo, entendeu? Bicampeão do mundo, então não tenho o que reclamar. Muito feliz, muito grato a Deus por isso.